100 mil reais. A polícia recebeu essa informação e, diante dessa informação, o que aconteceu? Tiago e Marcos, olha só, nós trouxemos aqui essa história desde o começo da semana. A cabeleireira desapareceu. Encontraram o carro dela com 4 pessoas queimadas dentro. O resultado do laudo ainda não saiu, mas quem estaria dentro do carro? Elisamar, a cabeleireira, Rafael, Rafaela e Gabriel. Depois encontraram o carro do Marcos. Quem estaria dentro do carro? 2 corpos. Morreram Renata e Gabriela. A polícia está trabalhando com essa informação. Agora, Marcos e Tiago, onde estão? Segundo o homem que foi preso e foi encontrado com as mãos queimadas e os carros foram queimados, ele disse: Marcos e Tiago são os mandantes do crime. Fugiram com suas amantes. Pai e filho se uniram para matar a família toda? É isso mesmo? Ou eles também são vítimas e o homem que foi preso está mentindo? Essa é a pergunta. O que a polícia tem de concreto neste momento? Que Tiago e Marcos, pai e filho, estariam por trás de um crime brutal. Só que a polícia não bateu o martelo ainda nesta versão. A polícia quer saber realmente se Marcos e Tiago são os mandantes do crime, um dos crimes mais bárbaros dos últimos tempos. Por que é um crime... Ô Gotino, por que nós estaríamos diante de um dos maiores casos desse país nos últimos tempos? Porque se esse homem que foi preso e confessou o crime, tem 3 presos, mas o depoimento de um deles, olha só, Gideon e Horácio, o depoimento do Marcos e Tiago, que estavam juntos na empresa, contrataram funcionários da própria empresa para matar a família toda. Horácio diz à polícia que Tiago e Marcos se uniram. Só para você ter uma ideia, se esse depoimento a polícia assinar embaixo, Marcos teria mandado matar a esposa, a filha, a nora e os 3 netinhos. Por dinheiro, 400 mil reais de uma casa? Eu não consigo acreditar. Não fecha na minha cabeça que um homem manda matar a família toda para ficar com 400 mil reais, paga 100 mil para os pistoleiros, para os matadores de aluguel, para ficar com 300 mil e fugir com o amante e o filho, que já é adulto. Então, quando eu falo que Marcos teria, para a polícia, matado a esposa, a filha, a nora e os 3 netinhos, esses são gêmeos, Rafael e Rafaela, nós estamos diante de um crime brutal, de uma monstrualidade, uma coisa monstruosa. Tiago. Se Tiago está por trás deste crime, junto com o pai, Tiago teria mandado matar a esposa, os 3 filhos, a mãe e a irmã. Meu Deus do céu. O Lombardi falou um negócio interessante aqui, mas o cara que foi preso confessou o crime, por que ele mentiria? Algum interesse? Tiago, a pergunta é, Tiago e Marcos estão por trás desse crime e estão foragidos neste momento? Ou Tiago e Marcos também foram vítima desses criminosos cruéis? Reportagem especial agora na tela do Balanço. Um caso que ganha cada vez mais capítulos. Esse é o grande mistério em volta do desaparecimento de uma família inteira e também os encontros de corpos e carros carbonizados nas regiões do DF, Goiás e Minas Gerais. Toda essa história começa no dia 12 de cabeleireira. Elisamar da Silva, de 39 anos, desaparece na companhia dos 3 filhos, um casal de gêmeos de 6 anos e um outro menino de 7. A quinta-feira atendeu alguns clientes. Quando ela atendia as clientes, juntamente com uma funcionária, os filhos dela, os caçulinhas, um casal de gêmeos, brincavam aqui no corredor desse bloco comercial da Asa Norte. Foi quando deu mais ou menos 9h30 da noite, a Elisamar
fechou o salão como está até agora, olha só. Fechou porque ele está na casa da minha sogra e do meu sogro, disse ela para a funcionária. Os últimos contatos da Elisamar a funcionária, que inclusive já prestou depoimento para a Polícia Civil. No dia seguinte, dia 13, familiares registram uma ocorrência de desaparecimento, até que no mesmo dia à tarde, um carro com as características da profissional da beleza é encontrado carbonizado com 4 corpos dentro. Meu pai não era só o Thiago, chegou nas crianças e a gente assustando a mãe. Eu falei pro Thiago, complicou. Foi, e agora não tem jeito, tem que executar as crianças. Quem falou isso? O Thiago. O próprio Thiago falou isso? A esposa e os filhos dele? Os filhos dele. E como é que foi assim que vocês fizeram? Foi... O Thiago enfocou o mais velho. O Gedeon enfocou os do gêmeo. Um gêmeo enfoquei o outro. Então, o Thiago o GD o outro e você o outro. No mesmo final de semana, outras 4 pessoas desaparecem. Tiago Belchior, marido da cabeleireira, os sogros Marco Antônio e Renata, além da jovem Gabriela, cunhada da cabeleireira. A história não para por aí. Na madrugada de domingo para segunda, a polícia encontra um segundo carro queimado, com 2 corpos dentro. O veículo, segundo a polícia, pertence ao sogro da cabeleireira, Marco Antônio. E o mistério em torno desse caso não para por aí. Nós já estamos aqui na região da BR-251, saída para Unai, estado de Minas Gerais, região noroeste. 2 dias depois da polícia localizar o carro com 4 corpos carbonizados dentro, na região de Cristalina, interior do estado de Goiás, os policiais de Minas Gerais foram acionados porque aqui nesta mesma região, bem próximo ao Unai, um outro carro carbonizado foi localizado. E veja só, dentro do veículo, 2 corpos carbonizados. O curioso dessa história é que no mesmo final de semana, onde a polícia encontrou o carro carbonizado com 4 corpos dentro, parentes da família da Elisamar registraram uma ocorrência de desaparecimento. Porque sumiram, segundo informações, o marido de Elisamar, Tiago Belchior, 30 anos, o pai dele, um senhor de 54 anos, a mãe de 52 anos e a irmã de Tiago Belchior, de 25 anos. Com informações em mãos e um trabalho investigativo intenso, as polícias do DF, Goiás e Minas Gerais chegam até a prisão do primeiro suspeito, Gideon Batista de Menezes, 55 anos, que chega na delegacia com as mãos e os braços queimados. Em seguida, um segundo preso é detido. Trata-se de Horácio Carlos, de 49 anos. Os 2 presos, segundo a polícia, seriam os executores do crime, contratados pelo marido e sogro da cabeleireira. Eles relatam que as crianças, o Tiago tentava até controlá-las, porque é o pai que estava ali, falando, não vamos, é só uma brincadeira, alguma coisa nesse sentido. E quando chegou que eles pararam o carro, Elisamar teria passado muito mal, teve uma situação assim de sair de si, e isso gerou um desconforto que levou ao enforcamento dessa. As crianças começaram a gritar e tiveram os enforcamentos sucessivos e depois decidiram atirar fogo no carro. Ele menciona a participação de cada um, quem ateou fogo, quem sufocou crianças, inclusive ele menciona que o Tiago também teria sufocado um dos filhos. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito Horácio confessou aos policiais que teria executado as vítimas após firmarem um contrato no valor de R$100 mil a pedido dos mandantes, Marco Antônio e o filho, Tiago Belchior. Essa imagem de um circuito de segurança de um posto de combustível mostra um dos suspeitos comprando gasolina. Ele desce do veículo com 2 galões na mão e pede para que o frentista coloque o produto lá dentro. Segundo a polícia, este combustível foi usado no crime.
Então tá. Então essa foi o acordo, né? Receber 100 mil reais, dividir com o Gedeon e executar a Renata e a Gabriela. Ainda de acordo com a polícia, um terceiro suspeito identificado como Fabrício Canhedo foi preso na noite de terça-feira. O homem teria sido contratado para vigiar um cativeiro em Planaltina, onde as vítimas Renata Juliene e a filha Gabriela Belchior foram mantidas em cárcere privado até serem mortas de forma brutal. Renata e Gabriela já estavam sendo mantidas em cárcere na região de Planaltina. Elas estavam 5 dias em cárcere, também com fito patrimonial. A Renata teria vendido uma casa em Santa Maria, estaria de posse de 400 mil reais. Esse dinheiro era cobiça do Marco, o marido dela, e ter como de manter em cárcere para tentar subtrair essa quantia. Após executar Elisamar e as crianças, eles pegaram a Patrícia, a Renata e a filha e saíram de Planaltina em direção Café São Troco e chegaram até Unai, onde o local que executaram da mesma forma. Sufocaram e atearam fogo no veículo. E quem foi que estrangulou quem? Marcos estrangulou a Renata e o Gedeon acabou estrangulando a Gabriela. Quem estrangulou a Gabriela? O Gedeon. O Gedeon? Isso. Tá. Estrangulou de que forma? Com asfixiado com 5K. A Polícia Civil segue investigando os casos, que pretende ter novos capítulos. Resta saber agora onde estão Tiago Belchior e o pai, Marco Antônio, e até mesmo a participação de outras pessoas no caso. Segundo o delegado, Marcos e Tiago já têm passagens pela polícia. Passagem por roubo de veículo. O Tiago estava com mandado de prisão em aberto, por isso que nós falamos, vislumbramos a participação dele, por ele não ter aparecido na delegacia. Então, assim, a investigação caminha no sentido de localizar essa pessoa e confirmar o que nos foi falado no interrogatório, qual seja, que eles arquitetaram toda essa trama desse hediondo, repugnante crime que aconteceu aqui na nossa região. Em uma entrevista exclusiva ao jornalismo da Record TV, o irmão da cabeleireira disse acreditar no trabalho da polícia e que espera por justiça. Ela, mais os 3 filhos e os outros envolvidos. Você acredita que há mais envolvidos nessa história? Certeza, certeza. Para no Gedeon nesse aqui? Não, não para. Não para porque esses aí, eles foi mandado, emboscada, malvadeza, ódio, que eu não sei de onde tira para matar uns inocentes. Ainda de acordo com a força-tarefa montada para investigar esse caso de toda essa família desaparecida, que envolve tanto a Polícia Civil do Distrito Federal, bem como Goiás e Minas Gerais, acredita-se agora, veja só, novas informações de que os mandantes desse assassinato, dessa chacina, o filho, o marido da cabeleireira Tiago Belchior, 30 anos, e o pai, Marco Antônio, 54 anos, possam estar mortos. Além dos dois, acredita também em outras vítimas nesse caso. A Polícia Civil segue investigando para elucidar de vez o que de fato aconteceu, qual seria a real motivação dessa chacina e principalmente com relação a todos os suspeitos. Os próximos passos agora estão relacionados à identificação dos 6 corpos carbonizados por meio do ML de Goiânia, onde com a ajuda das coletas de DNA, a identificação será possível. Olha,